pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Estamos aqui hoje para dar aula para o 8º ano, tá? Mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão do primeiro livro, tá? Vocês vão pegar lá o livro de vocês, o primeiro livro, e vamos acompanhar essa aula, tá? E eu vou fazer uma revisão, vou falar um pouco desse primeiro livro, claro, fazer uma revisão bem rápida, a gente não vai ficar muito preso, tá? E depois dessa revisão eu vou passar uns exercícios para vocês copiarem no caderno, quero copiado no caderno. E depois vocês vão tirar foto do caderno e mandar para mim, tá? Para ver se vocês copiaram e fizeram, tá bom? Não deixe de fazer isso. Então vamos lá. A gente falando um pouquinho aqui, relembrando, né, o que a gente já falou, vamos falar hoje da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela vai começar depois da morte da Rainha Elizabeth I, que era da dinastia Tudor, tá? Que ela era filha de Henrique VIII, tá? O que fundou a Igreja Anglicana, né? Implantou a Igreja Anglicana na Inglaterra. Então, a Rainha Elizabeth I, ela nunca casou, então ela era conhecida até como a Rainha Virgem. E com a sua morte, não deixando herdeiro, o herdeiro mais próximo é o seu primo Jaime Stuart, e ele é da Escócia. Então ele vai assumir o trono e vai ser coroado como Jaime I, tá? E ele sendo coroado como Jaime I, primeiro, ele vai tentar implantar a igreja anglicana na Escócia, que é católica. Os escoceses não vão gostar muito disso. Outra coisa também, ele vai tentar várias vezes passar por cima do parlamento e até fechando o parlamento para tentar criar impostos. Então ele quer encher o cofre da coroa, só que não tem dinheiro e ele começa a querer criar impostos, na qual o parlamento fala, para você dar um aumento você tem que consultar a gente. Só que ele não consultava o parlamento, simplesmente passava por cima e chegou até fechar. Jaime I vai falecer, e quem vai assumir o seu filho, Carlos I. Carlos I ele foi muito mais radical do que o pai. Por várias vezes ele fechou o parlamento e às vezes quando precisava do parlamento, reabriu o parlamento, às vezes para querer fazer aumento de impostos, o parlamento não concordava e recuava. Tanto é que teve atos na qual o parlamento falava, ó, eu posso até autorizar o aumento de impostos, mas a gente vai tentar limitar o seu poder. Claro que Carlos I não vai gostar disso. Aí, outra coisa também que eu esqueci até de falar, vai ser a perseguição, uma perseguição religiosa, principalmente os puritanos, que são de origem calvinista. Tanto é que muitos deles vão fugir aqui para a América, tá? Fugindo dessa perseguição religiosa. Tanto é que quando eles chegam aqui, tem até o Dia de Ação de Graça, que é um feriado muito importante nos Estados Unidos, que esses puritanos chegando aqui não tinham mantimento, não tinham comida. Então os índios vão ajudá-los, tá? Os índios vão ajudá-lo, e um ano depois eles chamam esses índios para comer com eles, se juntarem a eles numa mesa na qual eles matam um peru, né, a ave, o peru, e para comer essa ave junto com esses indígenas. Então o nome desse feriado é o Dia de Ação de Graça. Aí o que vai acontecer? Carlos I, ele vai continuar batendo contra o parlamento. Só que a maioria do parlamento ele é formado por puritanos. Entre eles está Oliver Cromwell, que não vai gostar muito dessa política de Carlos I e vai bater de frente com ele. Vai manter o parlamento aberto mesmo com a ordem de Carlos I, vai mandar fechá-lo. Então o que vai acontecer? O Oliver Cromwell vai criar o exército do parlamento e Carlos I vai criar seu exército, e os dois vão entrar em atrito, na qual Oliver Cromwell vai ganhar, vai mandar prender Carlos I e depois vai mandar decapitá-lo. E aí Oliver Cromwell assume a república, aí vai ser um período de república na Inglaterra. Então Oliver Cromwell, uma das coisas que ele vai fazer, que vai acontecer nesse governo dele, vai ser o ato de navegação, na qual qualquer mercadoria
que fosse transportada para outro país, tinha que ser com navios ingleses. Ou se algum outro país quisesse vender para a Inglaterra, tinha que ser transportado por navios ingleses. Claro que quem não vai gostar disso é a Holanda, que faz esses transportes e vai entrar em guerra com a Inglaterra, e Olivier Cromwell vai ganhar essa guerra contra a Holanda. E assim a Inglaterra se torna soberana nos mares, tá? Além da marinha de guerra, mas também agora a marinha mercante, tá? Então, Olivier Cromwell vem a falecer, tá? Chegam até a oferecer a coroa para ele se tornar rei, mas ele recusa a coroa, mas de qualquer maneira ele centraliza o poder sobre ele. E ele vai vir a falecer, e quem vai assumir é seu filho, Ricardo Cromwell, que também não vai aguentar a pressão e vai renunciar. Aí vai ser restaurado de novo a dinastia Stuart, e quem vai assumir agora vai ser Carlos II. Carlos II, ao assumir a coroa, certo? Ele tem uma simpatia com o catolicismo. Isso porque a esposa dele é católica. E aí o parlamento já começa a olhar com outros olhos para Carlos II, que com a pressão toda que ele sofre, que ele tenta de novo fazer as mesmas políticas que os seus antecessores fizeram, ele vai fazer a mesma coisa. O parlamento vai fazer uma pressão, ele vai sair, vai renunciar, e quem vai assumir é seu irmão Jaime II. Só que Jaime II, ele era católico mesmo. Então, nós sabemos que o parlamento defendia a igreja anglicana, vai entrar em atrito. E outra coisa que eu esqueci também de falar, Jaime II tinha uma paquera, né, com a França, na qual os ingleses sempre viram a França como inimiga. E aí vai paquerar com Luís XIV, que, por exemplo, ele, quando a gente falamos de absolutismo, a gente pensa no rei da França, Luís XIV, chamado de Rei Sol. Esse rei, por exemplo, da França, vai começar a ter uma boa relação com Jaime II, que é católico, França é católica, e o parlamento falou assim, opa, vai desandar tudo, vai de novo dar aquele problema. O parlamento faz uma pressão sobre Jaime II, Jaime II foge para a França, vai abdicar o trono, e quem vai assumir vai ser uma das suas filhas, Maria, que é casada com Guilherme de Orange, da Holanda. Aí o parlamento fala assim, ó, eu vou te dar o trono. Tanto é que esse episódio vai ser chamado de Revolução Gloriosa. A anterior, que eu tinha falado, que o Olivier Cromwell vai assumir, vai se chamar Revolução Puritana. Essa última é a Revolução Gloriosa, na qual o parlamento dá a coroa para Guilherme de Orange, mas com uma condição, na qual ele vai ter que se sujeitar ao parlamento. Tanto é que muitos falavam, o rei reina, mas não governa. Tá? Então é aí que começa esse tipo de governo que até os dias de hoje. Tá? E Guilherme de Orange assume o poder e vai ser coroado como Guilherme III, e não vai derramar uma gotinha de sangue para acontecer essa revolução. No meio dessa história toda também vai acontecer as ideias iluministas na Europa. Tá? As ideias iluministas são filósofos que começar a criticar o sistema de governo. Eles vão criticar o absolutismo, vão criticar o clero e vão criticar o mercantilismo. Tá? O absoluto, porque eles não eram a favor do poder ser centralizado no rei, então o poder absolutista eles vão criticar. O poder do clero de se meter na política, tá? Também vai ser criticado por esses filósofos. E também o mercantilismo, na qual o governo se mete quando ele quer na economia. E alguns economistas, filósofos, que vão falar sobre a economia, vão falar, ó, a economia ela tem que andar com as próprias pernas e não pode ter uma intervenção do governo. Então, esses filósofos vão criticar, por exemplo, vão ter Montesquieu, que vai criticar o absolutismo e, por exemplo, vai sugerir os três poderes,
legislativo, executivo, judiciário, sendo os três poderes um independente do outro. Essa era a ideia. A Adam Smith, por exemplo, vai falar que a economia tem que andar com as próprias pernas. Tá? Então, todos esses pensamentos de críticas e de sugestões vai acontecer na Europa com as ideias iluministas. Outra coisa também que vai acontecer é o despotismo esclarecido. Tá? O despotismo esclarecido era o seguinte: tinha alguns reis que queria, né, o poder absoluto sobre ele, mas também queriam adotar algumas ideias iluministas. Tá? Entre eles, por exemplo, a nível de Portugal, temos aí o primeiro-ministro Marquês de Pombal, vai ser o primeiro-ministro do rei Dom José I. Tá? Isso vai fazer muita influência, ele vai separar a igreja do Estado, ele vai, por exemplo, expulsar os jesuítas aqui do Brasil e de Portugal também. Então, Pombal é um exemplo desse. Tá? Então, despotismo esclarecido era aquele nobre, ou melhor, nobre não, aquele rei que queria ideias iluministas, mas também não queria largar o poder. Tá? Então, isso é as ideias iluministas que vai influenciar a Europa, e os reinos absolutistas todos vão cair depois disso. Tá? Ainda mais depois que a gente já falou, né, sobre a independência das 13 colônias e, por exemplo, a Revolução Francesa. Tudo isso vai acontecer porque vai ter influência desses filósofos iluministas. No meio desse tempo todo aí vai acontecer também a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai começar na Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, por causa do comércio que ela fazia, trazendo especiarias para a Europa, ela, por exemplo, vai ter dinheiro. Outra coisa também que vai trazer dinheiro para os cofres ingleses, desculpa, para os cofres ingleses, vai ser, por exemplo, ataque dos corsários aos galeões espanhóis cheios de ouro. Tá? Quem não lembra, corsário era aquele camarada que era um pirata, só que não era pirata, que pirata é um grupo que rouba para eles. Os corsários, eles roubavam também, só que eles ficavam com uma parte do lucro e a outra parte eles davam para o governo. Tá? Então a Inglaterra tem dinheiro. Outra coisa, a Inglaterra, ela vai criar a máquina a vapor. Tá? Inicialmente essa máquina a vapor, ela foi criada para tirar as águas que acumulavam dentro das minas de carvão. Então, depois vão adaptar essa máquina a vapor às máquinas de tear, né? A máquina de fazer tecidos. E o que vai acontecer? A Inglaterra vai crescer a nível industrial, e os tecidos que ela trazia lá das Índias para a Europa, agora vai começar o comércio ao contrário. Vai pegar os seus tecidos, que é bem mais baratos, apesar comparando, né, o tecido de lã ou de algodão com a seda, a qualidade da seda é bem melhor, mas em compensação o tecido de algodão e de lã, eles são bem mais baratos. Então eles vão ganhar mercado daqueles que são mais pobres. Tá? E vão produzir grandes quantidades. E produzindo grandes quantidades, aí vão ter que ter o quê? Consumidores. Outra coisa também é que eles têm grandes minas de carvão mineral. E isso vai ajudar muito para o quê? Para alimentar as máquinas a vapor. Depois, essa tecnologia vai ser usada em tudo. Principalmente também nos meios de transporte, que aí vai começar a nascer as máquinas a vapores, como o trem, como as embarcações. Os navios agora não vai ser mais movido a vela, mas sim movido a vapor. Tá? Então tudo isso vai revolucionar o mundo. Então esse é o nosso resumo do nosso livro. Então vocês agora, eu vou passar para vocês, eu vou dar aí para vocês as questões que vocês vão ter, como eu falei anteriormente, vocês vão ter que copiar no caderno, tá? E responder.
e depois, conforme forem terminando, manda uma foto para mim aqui no WhatsApp, tá? E eu vou ver de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá? Pegue aí as questões. Agora peguem o livro de vocês, o livro número 1, e pegue o caderno e copie aí as questões que eu vou dar agora para vocês. Questão número 1. Após a morte da rainha inglesa Elizabeth I, que era da dinastia Tudor, a mesma não deixou herdeiro. Qual a dinastia que vai assumir o trono inglês e quais foram os reis desta dinastia? Questão número 2. Na República de Oliver Cromwell, o mesmo lançou o ato de navegação. O que foi o ato de navegação? Questão número 3. O que foi a Revolução Gloriosa? E qual vai ser o rei a assumir o trono inglês? Questão número 4. Quais são as principais críticas feitas pelos filósofos iluministas? Número 5. Qual foi o sistema político sugerido pelo filósofo iluminista Montesquieu? Número 6. Quais foram as escolas econômicas no período iluminista? Questão número 7. O que foi o despotismo esclarecido? E número 8. Quais as diferenças e a igualdade da conjuração mineira e a conjuração baiana? Não esqueça aí que os números das páginas para vocês pesquisarem está aí do lado. E aí, copiaram? Botaram tudinho no caderno? Agora é só fazer, tá bom? E depois que terminar, antes do término da nossa aula, eu vou dar o gabarito para vocês. Mas aí eu só vou liberar o gabarito conforme vocês forem terminando, tá? Não deixe de fazer os exercícios, tá bom? Pessoal, um abraço, até daqui a pouco.